Mas às vezes você vai em algum lugar e você vê, rapaz, eu vou sentar na mesa estratégica. É tipo assim, eu tô com medo de morrer de fome, eu tenho que sentar perto da saída da comida, porque o cara me ver e parar lá, sabe? Tá falando de... E aí o que é que acontece? A gente busca uma mesa estratégica, uma mesa na qual quando o garçom sair, ele vai olhar e vai dizer, esses meninos comem que só, eu vou deixar aqui. E na verdade às vezes não funciona, né? E uma vez a gente estava num rodízio e uma das pessoas que estava na mesa chamou um garçom, o garçom todo, não sei o quê, todo bruto e tal. E aí ele chamou o garçom, aí pegou R$ 10, botou na mão do cara e disse, você é o melhor garçom daqui. Aí o cara, oxe, rapaz, foi tanta comida aquele dia. Mas foi tanta comida, porque o que é que acontece? Muitas vezes, a gente só consegue dar aquele valor intenso para as pessoas que estão trazendo algum benefício para nós. Já prestou atenção? O que é que eu quero trazer hoje? Não é que você deve desvalorizar as pessoas que lhe fazem bem. Pelo contrário, essas pessoas merecem uma valorização ainda além disso, muito além disso. E aí você pega quem lhe trata muito bem, você não. As pessoas, quem lhe trata muito bem, você dá aquela atenção extra. Mas na verdade quando ele trata bem, não é só tratar bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É quando ele dá algum benefício. Sabe? Uma vez eu estava lendo sobre o que era o amor, e o amor é algo que você dá sem precisar de nada em troca. Você não precisa ter nada em troca. É tipo um pai e um filho. Um exemplo bom que a gente tem natural de amor é o pai e o filho. O pai, a mãe e o filho. O que acontece? Eles não precisam de nada em troca para amar o filho. O filho deu trabalho, passou 9 meses na barriga, pesando, enjoando. E a mãe enxutando, o coitado do marido sem dormir, porque a mulher queria comer pizza de jaca com mostarda, sabe? Aquele negócio estranho. Aí o que é que acontece? Melhorou, não foi? Eu e o problema do microfone de ficar caindo, né? Eu vou colar, vou botar um durex aqui no microfone, aí ele vai ficar assim. E aí, o amor, ele não precisa de nada em troca. O amor simplesmente, você tem alguém, você decide amar, e você começa a fazer as coisas sem precisar que aquela pessoa lhe retribua nada. E vou lhe dizer algo. A gratidão é a chave que abre qualquer porta. Você sabia disso? Você já prestou atenção, se você chegar diante de uma pessoa que está com um problema muito grande, aí você é grato a ela, ela não consegue lhe tratar mal. Independente de qual seja a sua educação, independente de como você foi criado, independente de tudo. A gratidão, ela não precisa de um curso. Você não precisa participar de um treinamento para ser grato. Você está entendendo? A nossa natureza original, ela é uma natureza grata. Sabe aquela pequena murmuraçãozinha que você faz de leve, que nós fazemos de leve às vezes? Por qualquer coisa, tipo, está chovendo, meu Deus, como está chovendo. É muita chuva, meu Deus, não tem quem aguente. Aí o sol, vixe que sol forte. Aí quando sai, aí fica meio chuva e meio sol, vixe como está mais ou menos, sabe? Então, assim, parece que... E eu percebi algo. Eu percebi que não é porque essa pessoa é uma pessoa ruim. Não é porque essa pessoa é uma pessoa que eu sou murmurador e acabou. Às vezes é também. Mas, assim, tem algumas pessoas que já estão acostumadas a reclamar de algo. É como se fosse algo natural já. Ela faz... É tipo o tique, sabe? Você está aqui e mexe. Você está aqui, aí mexe o negócio. Nem precisa. Você precisa mexer, precisa tremer. Não. Mas você tem costume já. Ou então de estralar os dedos e tal, sabe? Então, é como se fosse algo assim. Só que nós devemos acender a nossa luzinha e começar a prestar atenção nisso. Porque é muito importante. Por que eu estou falando de gratidão? Porque eu vou ler um texto aqui. É muito importante que nós estejamos com o coração grato, para que ele possa se manifestar. Ok? Eu queria que abrisse a Bíblia em Romanos. Romanos 12, 2. Rapaz, esse texto é bom. Bota no Romanos 12, 1. Para a gente ler o comecinho, que também é bom. Eu posso descer, né? Pode, eu pergunto só para perguntar mesmo, mas... Vou olhar aqui embaixo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Eu queria parar só na palavra agradável agora, porque vivo, o que é algo vivo? É o que respira, né? Só basta respirar que já está vivo, né? Algo santo. A nossa santidade, ela foi conquistada por Jesus, não foi? Nós nos tornamos santos, porque se fosse pelas nossas obras, acabou. Não que porque Jesus conquistou, que a gente vai estar andando de todo jeito. Então, eu não queria tratar hoje sobre o vivo e o santo, que é algo bem específico, mas eu queria tratar sobre o agradável a Deus.
que é o vosso culto racional, mas eu queria só no agradável agora. Entenda, você acha agradável estar do lado de alguém que não consegue lhe colocar para cima? Imagina só, você compra um carro novo, e aí você vai mostrar a pessoa, aí você chega com um carro, vamos dizer, um carro seminovo. Aí quando você chega, o cara, rapaz, olha, eu comprei esse carro novo. Aí o cara diz, que massa, bicho, mas, poxa, esse pneu é estranho demais, hein? Aí o cara, meu irmão, um pneu, hein? Né? Tá, aí troquei o pneu. Oxe, que massa, aí trocou o pneu. Tu comprasse aonde? Comprei em tal lugar. Oxe, tem um lugar que é mais barato, levasse prejuízo. O cara aí, tá. Na próxima eu lhe procuro. Aí o cara chega, trocou de carro. Rapaz, tu comprasse outro carro seminovo, tu comprasse um seminovo um dia desse, agora você tem que exercer a sua fé para ir para um novo nível. Agora você tem que comprar um carro zero. Aí o cara todo, fogo. É agradável estar conversando com alguma pessoa dessa? Aí vamos supor que você chega com o carro e ele diz, olha, rapaz, aí começa a apresentar um monte de problema, entenda. Uma vez que seu irmão já fez um negócio, já era. Seja alguém tão agradável ao ponto dele lhe procurar antes de fazer. Você está entendendo? Porque depois que está feito, não tem mais o que fazer. Inclusive, a gente vai ler Romanos 14, ele fala exatamente disso. Sobre você querer mudar o que já está pronto, não existe. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ser agradável para que as pessoas possam ser alcançadas. Porque, entenda, se você vive uma vida sem alcançar ninguém, você não está vivendo. Então, o primeiro ponto ali já não entrou. E se for para apresentar o nosso corpo vivo, sendo agradável, e você está sendo totalmente desagradável, no caso do agradável ali, é o mesmo peso que tem agradável, tem um peso ser vivo. Você está entendendo? Porque alguém que não dá fruto é igual a uma videira. Tem sentido a videira não dar o fruto ali? Porque Jesus amaldiçoou a videira? A figueira, desculpa. Por causa da música, a videira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Tem sentido você viver e não dar fruto? E você sendo desagradável, você dá fruto? Tem uma pessoa, senhora? Ninguém chega nem perto, exatamente. Então, tinha uma pessoa que ela era completamente desagradável. Era uma pessoa chata, uma pessoa que era ignorante, era uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa que não dava nem bom dia direito para outra. E ela conseguiu se aproximar de alguém que era tão agradável, que aos poucos ela foi sendo moldada, sabe? E aí ela começou a perceber que, porque entenda, a gente tem mania de ensinar só cobrando. Um exemplo, olha, você tem que parar de ser desagradável. O cara está sendo desagradável porque quer? Esses dias mesmo um rapaz atropelou uma moça lá na frente lá de casa e a população foi, é um lugar que fica cheio de menino de rua lá perto. E aí a população, quando o cara atropelou, era uma menina de rua, os caras pegaram uma armadeira, umas coisas, começaram a quebrar o carro do cara. E eu olhei assim, eu disse, rapaz, será que o cara vinha aqui e disse assim, eu vou atropelar alguém? O meu carro está novinho, o carro novinho do cara, mas eu quero atropelar alguém. Aí pegou, mirou em alguém e atropelou. O cara fez aquilo de propósito. Eu só lembrei, quando eu vi aquilo ali, eu só lembrei da passagem de Jesus, quando ele perguntou aos acusadores, e disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu só lembrei disso. A gente muitas vezes trata a falha do outro como se fosse algo proposital. Mas não é assim que funciona. Eu estava analisando, Deus, Ele deu uma vida para cada um, não foi? Tipo, cada um tem identidade. A sua respiração é a mesma respiração do vizinho? Não, a nossa respiração é diferente, cada um tem a sua. Deus deu uma vida para cada um, justamente com o intuito de você cuida da sua e Ele cuida da dele. Você está entendendo? Mas quando você cuida da sua vida, você tem que cuidar o ponto da outra pessoa que não está cuidando da vida dela ser influenciado por você. Você está entendendo? Não adianta só ofertar. Eu lembro que no culto passado eu falei sobre a importância de ofertar. Ofertar é o seguinte, você vai lá, você está transbordante em oferta. E tem um nível de oferta que você não precisa estar transbordante, mas você oferta porque você sabe do propósito, sabe onde vai chegar, sabe? E suprimento, eu falei que suprimento não é quando você tem tudo que você precisa. Suprimento é quando você tem tudo que você precisa ao ponto de poder abençoar outras pessoas. E eu usei até como exemplo Jesus Cristo, toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele fazia sobrando, ele não fazia algo só para um momento, ele não fazia só para uma pessoa. Por exemplo, quando ele multiplicou os pães, sobrou. Quando ele fez a cura, o que foi que ele fez? Quando ele curava alguém, o que é que ele falava? Em alguns casos, né? Vá lá e conta seu testemunho. Ele fazia daquela ação ali alcançar outras pessoas. Então, tudo que nós fazemos, ele não pode ser limitado somente a nós. Então, entenda, a nossa vida, ela tem um propósito.
que é alcançar primeiro a nossa vida e depois a gente vai alcançar a vida do próximo. Então, você andando corretamente, você sendo alguém como exemplo, é necessário que depois dessa fase, você comece a dar frutos. Está entendendo? O versículo que eu quero falar é o versículo 2. Mas é importante para a gente entrar no versículo 2 que a gente tenha uma vida, ela seja uma vida santa e depois agradável. Ok? Agora vamos para o versículo 2, por favor. Esse versículo é muito bom. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que depois ele vai falar para viver a vontade de Deus. E muitas vezes a gente é cristão, a gente lê a Bíblia, a gente tem dificuldade de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente acha que a vontade de Deus para a nossa vida tem que ser a vontade de Deus para a vida de todo mundo. E cada um tem um propósito. Certo? Então, para você viver a vontade de Deus, vamos lá, eu vou ler e depois a gente vai falar. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante que, quando você vai olhar para o natural, todo mundo fala sobre mente. A mente da gente tem um poder que você não sabe, você não tem ideia de onde a mente da gente pode chegar. Você não sabe a capacidade que a nossa mente tem de levantar e a capacidade de lhe derrubar. Tudo que acontece na Terra, antes de acontecer na Terra, aconteceu na mente. Por exemplo, a criação da luz, primeiro aconteceu na mente, para depois ela ser utilizada por todo mundo. O homem, primeiro, ele teve a mentalidade, é possível que a gente melhore a nossa visão à noite. Então, eu vou criar uma lâmpada. É possível eu sair daqui para o Japão num tempo menor do que antigamente. E aí, a mente do homem fez ele ir além. E, detalhe, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí? Qual é a vontade de Deus? Tem uma vontade que é para o coletivo. Deus ele tem uma vontade para o coletivo, que é para a igreja em si. A igreja, que eu digo, o aglomerado de pessoas. E tem a vontade de Deus individual. Porque, entenda, é como, usando o exemplo do corpo, que Paulo, toda vez que ele vai falar de alguma coisa sobre o coletivo, ele fala do corpo. Ele dá a responsabilidade de corpo para nós. Cada um tem uma função e é bom que todos estejam funcionando perfeitamente. Então, a vontade de Deus para o corpo é que ele produza resultado. E a vontade de Deus para o individual, para você especificamente, você vai ter que identificar qual é a sua função. Por exemplo, qual é a função da pestana? Proteger os olhos, né? Se fosse um mestre, ele ia dizer bem assim, a pestana ela tem essas estruturas e os fios fazem isso, aí ia falar um monte de coisa, mas assim, porque os mestres conseguem achar tudo, né? Mas a pestana é para proteger os olhos, né? A sobrancelha também. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Então, quando a gente identifica qual é a nossa função, nós conseguimos ser mais eficientes. Vocês concordam comigo? Hoje nós vamos tratar sobre a questão do coletivo, a importância do coletivo, qual é a vontade de Deus para o corpo. Mas também a gente vai falar sobre a vontade de Deus individualmente para cada pessoa. Porque eu vou lhe dizer algo. O sucesso é uma matemática exata. Você não vai ver ninguém de sucesso fazendo coisas que pessoas de sucesso não fazem. Você está entendendo? Para você alcançar alguma coisa, você tem que fazer coisas que alguém já chegou. Um exemplo, a não ser que você seja o criador de alguma coisa. Mas vamos supor que você queira ser um cara que tem 100 reais. Para você ter os 100 reais, você vai ter que trabalhar igual o cara que tem 100 reais tem. Para você ter uma vida de amor, tipo, uma vida de amor mesmo, tipo, quando você chega no banco, que está aquela fila, você não está nem aí. Você começa a suportar, tudo você vê algo bom, você vai ter que fazer as coisas que uma pessoa dessa faz. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou 4 Adões, Deus pegou e disse assim, bota 4 Adões aqui, então, ó, você vai ser mais ou menos assim, você vai andar em amor, você não, você mais ou menos, e você vai andar com raiva. Ele criou 4 homens diferentes, não. Ele fez Adão e disse, você é minha imagem e semelhança. Olha a responsabilidade que ele deu, e olha como ele fez para que todo mundo andasse da mesma forma. Porque a vontade de Deus para o homem é uma só. Você concorda comigo? Se eu perguntar qual é a vontade de Deus, é alcançar as pessoas. Também, mas assim, a principal é você ser a imagem e semelhança dele. E como é que Deus é? Eu estava esses dias na praia, olhando o mar, e eu disse, meu Deus, o Senhor é tão lindo.
eu sei que você é esse mar. Aí ele olhou e fez, é nada, o mar está na minha mão. Aí eu fiquei olhando, o mar é tão lindo. Rapaz, o mar é lindo demais. Não é perfeito as ondas vindo, a água vindo, aquele negocinho branquinho que fica. Até quando está cheio de sargaço, você olha assim, rapaz, que massa, parece uma obra de arte. O mar, ele é perfeito. Rapaz, imagina Deus. Porque Deus não é o mar não, tá? Deus não é, são as árvores lindas, aquela floresta, aquilo é tudo lindo. Aquilo ali é nada comparado a Deus. Deus, ele é muito mais bonito do que aquilo. E ele achou tão bom o que ele fez o homem. É porque, tipo assim, alguém aqui é desenhista? Não? Eu creio que vai aparecer desenhistas, né, na igreja da gente também. E aí o desenhista, eu imagino que, eu digo pela minha profissão, mas quando o cara está lá desenhando, quando ele termina aquela obra de arte, ele quer que todo mundo veja. Você já viu isso? Ele termina a arte e acha que ele fica, meu Deus, coisa linda. É possível que o cara faça uma arte e esconda para ninguém ver? Ele quer que todo mundo veja, ele quer que todo mundo desfrute daquele momento. Ele botou o sentimento dele naquilo. Tem alguma criação de Deus que é feia? Você olha o mar, meu Deus do céu. Você olha para você mesmo, você olha no espelho, olha como eu sou linda. Muito obrigado, maravilhoso, né? Deus, ele fez tudo muito perfeito. Eu estava conversando uma vez com a mãe, e eu disse assim, mãe, não é possível. Você já viu alguém que está num nível muito alto se preocupar com as críticas de alguém que nunca construiu nada, de alguém que não tem nada? Você já viu que muitas pessoas são atormentadas pelo que as pessoas falam? Muitas pessoas são torturadas pelo que eles estão sendo acusados, muitas vezes, às vezes eles nem são. Mas tanta gente perseguindo ele naquela área que ele começa a se aceitar aquilo ali, sabe? E eu percebi algo, aquilo que lhe tira a paz, quando ele começa a tirar a sua paz, é porque você está ou no nível ou abaixo do nível daquilo ali. Pode ser uma circunstância, pode ser uma pessoa, pode ser tudo, tá? Então, Deus, toda vez que fala relacionado a nós, ele diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Você já viu no pódio, eu já vi uma imagem, mas assim, era crianças, elas não compreendiam o que estava acontecendo. Você já viu o menino em primeiro lugar chorando e o de segundo lugar vibrando? Já viu essa imagem? Tem um que está o pódio e o menino do primeiro lugar, bem assim. Porque o do segundo lugar estava tão alegre, ele gritando, vibrando, e o do primeiro ficou triste, olhando bem assim, com a cara de inveja. Sabe? Porque às vezes o cara conquistou o primeiro lugar, ele batalhou, chegou lá no primeiro lugar, mas a cabeça dele, a mente dele não está nem um pouco renovada, que ele fica se preocupando com pequenas coisas. Ele esquece do benefício daquilo que já foi conquistado, sabe? E aí o menino do segundo lugar vibrando. É o que está acontecendo muitas vezes. Muitas vezes a gente está aqui com a cara de triste, abatida, ai como está tão pesado, e esquece que no pódio você já está em primeiro lugar. O primeiro lugar não foi conquistado por você, mas você já está em primeiro lugar. Aí as pessoas estão alegres. Rapaz, se a alegria do outro está lhe incomodando, tem alguma coisa errada. É porque você não sabe quem você é. Você não sabe aonde você está. Você está entendendo? Se ele está alegre, ele está em segundo lugar, está alegre, eu tenho que ficar como? Oxe, eu tenho que gritar tanto no ouvido até ele ficar... Ele vai olhar assim para mim mesmo, ele vai ficar alegre junto comigo. Você está entendendo? Então entenda. A vontade de Deus é que você entenda, pelo menos, onde é que você está. Primeiro ponto, você tem que saber onde é que você está. Porque quando você descobre onde você está, já dá um ânimozinho, né? Mas você tem que entender também o que aquilo vai gerar para você. Você está entendendo? Às vezes você está no lugar, você tem a consciência que está, mas você não sabe o que aquilo está gerando para você, dentro de você. E aí você começa a se preocupar. Porque você sabe, eu estou em primeiro lugar, mas não estou rendendo. Calma, você já conquistou. Depois da conquista, só sobra os elogios. Você está entendendo? Quando você conquista algo, você só tem que ficar parado esperando os elogios. Está entendendo? Quando você chega no primeiro lugar, você não tem muito esforço para fazer. Você não precisa perguntar, e aí, eu sou bom? Meu irmão, você já está... O pódio já falou para você. Você está entendendo? Então, quando Jesus conquistou algo para você, Ele conquistou você em primeiro lugar. Então, me diga uma coisa. Nessa imagem aí, vamos supor que aquela competição dos meninos era, deixa eu ver, de correr. Quem chegava primeiro lá. E o que chegou estava triste e o outro comemorando. O treinador do primeiro, você acha que ele estava como? Coçando a cabeça. Não, acho que ele olhou assim, meu Deus, a gente ganhou, o menino está chorando. Eu treinei tanto, gastei tanto tempo, e o menino ali chora, meu Deus, esse menino... O que foi que eu fiz? Eu ensinei a ele, eu treinei ele, eu preparei ele para tudo,
Só que quando ele conseguiu o que a gente estava querendo, ele não comemora. Você está entendendo como é que muitas vezes, claro que eu estou usando uma história fictícia, né? Mas muitas vezes eu imagino como é que fica Jesus. Sofri, apanhei, fui afastado do Pai, e vocês ainda não estão comemorando? Vocês ainda não estão gritando? Quando a circunstância se levanta, você ainda está ficando parado? Vocês pensaram que foi fácil apanhar do jeito que eu apanhei, foi? Eu só apanhei daquele jeito para que você não apanhasse, porque eu sabia que você não ia suportar. Eu gastei tempo me preparando. Eu gastei tempo me preparando para colocar você no pódio. Você não tem necessidade de ficar de cabeça baixa. Você tem que começar, aí entra o versículo, renovar a sua mente pela palavra. Ah, mas a palavra diz o quê? Jó sofreu tanto. Que Jó sofreu tanto? Jó sofreu porque ele era o bambambam da época. Jó era podre de rico, tinha dinheiro por tudo todo que era canto. Ele era rico. Aí Satanás com inveja, porque não tinha, ele não podia nem se conversar com Deus. Muitas vezes a gente pensa que Satanás conversa com Deus. Não conversa não, viu? Você já conseguiu conversar com a formiga? E por que a gente acha que Satanás conversa com Deus? Satanás não conversa não. Já pensou o cara com a formiga? Oi, formiguinha, não me morda não me dê uma mordida não, por favor. Aí Jó tinha tudo, o cara foi lá, foi colocado em prova, perdeu tudo, mas Deus, ele nem que sabia tudo que ia acontecer. Chegou no final, Jó teve a mente renovada pela palavra. E quando a sua mente é renovada pela palavra, você consegue ter coisas que já estavam guardadas há muito tempo. Por diversas vezes, quando no departamento de adolescentes, quando eu estava estudando, quando eu era do departamento de adolescentes, com 16 anos, eu lembro que eles falavam assim, no céu está cheio de presentes, ó, tem um monte de presente para você. E Deus quer liberar um por um, isso é verdade. Mas você só vai conseguir desfrutar daquele se sua mente for transformada. Se sua mente for renovada pela palavra. E sem ler a Bíblia, você não vai conseguir saber qual é a vontade de Deus. Você não vai saber renovar a sua mente. Porque o único lugar que está apto para transformar a sua mente pela palavra é a Bíblia. Porque deixa eu dizer algo para vocês. Pessoas estão roubando você e você não está percebendo. Sabe como? Eles estão lendo a Bíblia e praticando aquilo que eles estão aprendendo. Pessoas do mundo. Porque você vai conversar com os coaches, eles só falam sobre a sua mente, sobre o poder da mente, sobre você poder acreditar em você. É somente acredita em você, acredita em você. E por que funciona com eles e não está funcionando com muitas pessoas? Porque quando você transforma a sua mente pela palavra, você consegue compreender onde você quer chegar. Automaticamente a sua vida fez uma estratégia para você alcançar aquilo. Aquilo ali foi um planejamento que você fez. Então, se você quer saber quem é Deus, eu vou falar só alguns pontos do que ele fez. Primeiro, ele poderia muito bem virar um monte sobre aqueles que estavam perseguindo o povo quando estava fugindo do faraó, não foi do Egito. Ele não podia virar um monte, e por que ele abriu o mar? Ele não podia jogar uma passarela, ou então fazer cair uma árvore gigante que ficasse assim, os meninos andavam por cima. Ele podia fazer um monte de coisa. Ele podia pegar e fazer um avião naquela hora, botar todo mundo dentro e levar para o outro lado. Ele podia fazer tudo, mas sabe o que ele fez? Você já viu o tamanho do mar? O mar aqui? Deus, ele gosta de mexer com coisas grandes. Aí ele foi lá no mar e calma aí, você para, empurra para cá, passa todo mundo. Opa, mas eu vou sujar. Hoje eu parei o meu carro no estacionamento, aí tinha lama. E aí eu, na lama, sujei meu pé. Ele cuidou tanto que ele disse assim, não, vamos sujar não o tênis de vocês. Vamos secar? Mas não é possível, eu sei. É justamente por isso que eu vou fazer. Então ele faz tudo nos mínimos detalhes. É como se você construísse uma casa sozinho e outra vez você construísse uma casa com um arquiteto. Você pode ser bom como for, mas você nunca vai ser igual a um arquiteto. Você vai, não, mas eu sou muito criativo, eu sei, mas precisa de um profissional para botar lá no programa, para você ver se vai funcionar, para ver onde é que fica cada coisa no lugar certo. E muitas vezes a gente tem um arquiteto e não usa ele. A gente quer fazer a vida da gente da nossa forma e acha até que está bonito. Pode até estar legal, mas bonito não está não. Tem como ficar, muito melhor se você começar a usar o benefício do arquiteto, inclusive já está pago. E aí, esse é um exemplo que Deus ele é muito exagerado e ele foi logo mandou os caras passar lá pelo mar.
Tem um exemplo ainda maior que ele pegou lá os pães e os peixes, aquilo que não dava para nem 3, 4 pessoas, sei lá, era para uma criança, mas vamos dizer que dividindo dava para umas 4 pessoas. Ele pegou e fez sobrar 12 cestos. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus, ele é mesquinho. Porque às vezes a gente quer comparar Deus ou com nós mesmos, ou com algumas pessoas que são mesquinhas. Porque entenda, uma coisa é você multiplicar o pão para dar para todo mundo. E outra coisa é você multiplicar o pão e fazer sobrar. E tem cristãos que ficam, ainda não consigo acreditar nessa história. Se você não consegue acreditar, não tem problema não. Provavelmente, porque sua mente ainda não foi renovada, você não está conseguindo desfrutar de alguns milagres. Porque eu vou dizer, muitas pessoas que estão aqui hoje já conseguiram desfrutar de milagres maiores do que a multiplicação do pão. Você está entendendo? Porque Deus, ele é especialista em dar comida para o povo. Eu assisti um vídeo do menino hoje, ele falava, eu vou malhar para comer, né? Malha come. Eu achei massa o menino. Malhar comeu, ele falou. O menino na academia falando, malhando e comendo, malhou e comeu. Ele disse assim, eu vou emagrecer para ficar igual um palito, alguma coisa assim. Eu vou comer para virar uma bola, alguma coisa. Eu malho para comer, aí ele fala, malhou, comeu. No final ele disse, eu vou comer até virar uma bola, sei lá, alguma coisa assim. E eu vendo Deus, toda vez que ele faz as multiplicações, ele faz sobrando. E aí o que é que acontece? Já dá para identificar que a natureza de Deus é a multiplicação. Você concorda comigo? Eu queria saber qual foi o milagre que Deus fez, que Jesus fez, que qualquer homem da Bíblia fez, que fez trazer a falta para aquele lugar, depois da morte de Jesus. Qual foi o dia que Jesus andando disse, essa casa aí está cheia de comida, acaba com tudo agora. Em meu nome. Alguma vez Jesus fez algum milagre da retirada? Não, né? Até o profeta, quando chegou na casa da mulher, disse assim, olha, pega as panelas tudinho, das vizinhas tudinho, bota para multiplicar. Você está entendendo que todos os milagres que Deus fez, foi para acrescentar e não para retirar? Só que detalhe, quando Deus acrescentava, Ele não acrescentava de pouquinho não. Ele botava, era para torar, como diz aqui em Maceió. Era abundante, era sobrando, agora era sobrando valendo. E por que a gente acha que os milagres pararam aí? Muitas vezes a gente está pedindo suprimento somente para aquele momento. Pai, eu quero um suprimento para esse momento. Ei, Ele quer fazer transbordar. Porque entenda, eu fico me perguntando, o que foi feito com aqueles 12 cestos que sobrou de pão? O que foi feito com 12 cestos? Aí eu fico naquela, né? Se fosse o mestre, ele ia dizer qual era o tamanho do cesto, né? Eu não sei qual é o tamanho do cesto. Mas, entenda, se ele botou 12 é porque dava para aqueles discípulos comerem e continuar multiplicando a visão. Então, quando você serve, parece que tem um negocinho extra, né? Parece que um coração grato, ele começa a servir, existem alguns benefíciozinhos, que não é porque Deus faz acepção de pessoas. Mas entenda, uma coisa é Deus para nós, e outra coisa é a responsabilidade que Deus deu para nós mesmos. Você sabe? Porque as coisas que Deus deu para a gente, Ele deu igual para todo mundo. Não foi? Uma porção de fé é igual para todo mundo. Mas a responsabilidade de utilizá-la é nossa. Nós que temos que ter consciência, calma aí. Eu posso usar o Espírito Santo, porque entenda, eu amo o Espírito Santo. Tudo que eu vou fazer, eu falo, olha, minha sogra é prova viva disso, que toda vez que eu vou fazer, o Espírito Santo me deu a direção de fazer isso. O Espírito Santo falou comigo. Aí se alguém vir perguntar, o Espírito Santo não fala não fala com você, mas comigo ele fala. Responder, ele me responde. Eu tenho consciência de quem é o Espírito Santo para as nossas vidas, sabe? Então, mas no começo não é assim. No começo você fala, Espírito Santo, o que é que você quer para mim? Aí você faz o negócio dar errado. Aí você faz, oxe, o Espírito Santo me ratou. Ou eu ouvi errado, ou ele não falou comigo. E você começa a criar barreiras. Coisas que começam a limitar você começa a fazer dela uma barreira para você mesmo. E você perde o que tem depois daquela barreira. Você perde o benefício depois daquela barreira. Então, a vontade de Deus para nós é que a gente tenha convicção de quem Ele é. Convicção que Ele é a nossa segurança. E que cada passo que nós vamos dar, vai dar certo. Certo? Porque os passos que nós estamos dando é guiado pelo Espírito. Correto? Então, o que é que acontece muitas vezes quando a gente consegue renovar nossa mente pela palavra? Vamos lá. A gente fez o passo a passo certinho, e aí a gente renovou a mente pela palavra. Começa a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. A gente começa a desfrutar de coisas grandes. E a gente olha para o lado
E o nosso irmão, eu quero que, a partir de agora, é a hora que eu quero que vocês prestem atenção. O que é que Deus quer tratar hoje? Eu tenho convicção disso. Eu queria que colocasse aí Romanos 14. Depois que a gente tem uma vida santa, uma vida agradável diante de Deus, uma mente renovada, porque eu digo a você, verbo da vida é maravilhoso. Rapaz, o verbo da vida coloca a gente numa condição que não existe. Você sabe muito bem disso. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, que palavra. Outras vezes a gente já ouviu tanto que fica lá. E quando você vai falar fora daqui, as pessoas ficam, é mesmo? Traga um visitante, qualquer culto, traga um visitante que ele ouve a palavra, que entende a palavra, traga ele para cá. Esses dias a minha esposa trouxe 2 clientes de lá do salão, e quando elas saíram daqui, elas vieram para uma aula demonstrativa do Rema, elas saíram tipo anestesiadas, bem assim, ó. Aí eu disse, o que é isso? Eu pensei que era alguma coisa, né? Ela disse, rapaz, eu vou para a igreja direto, mas parece que eu não sei de nada. Olha, ele falou um negócio ali, tipo, que não está na Bíblia. Porque a palavra que a gente recebe coloca a gente numa condição muito boa. A gente sabe que nós somos prósperos, a gente sabe que a gente pode o que a gente declara, a gente sabe de tudo. Sabe qual é o nosso maior problema, muitas vezes? Que a gente acha que a gente sabe de tudo. Sabe? A gente acha que porque a gente tem o direito de estar pisando as pessoas. E eu achei interessante a preocupação de Paulo em Romanos 14. É todinho. Eu não vou ler todo não, vou ler só umas partes, vai dar para entender o que é que Paulo queria dizer. Rapaz, não existe não. A gente está aqui no nível de fé, a gente tem as coisas que Deus tem para a gente e começa a pisar as outras pessoas que não conseguem alcançar. E eu achei tão bom, eu li isso aí e disse, toma mistinho, toma pastel Amsterdã, toma. É Romanos 14, pode botar já. Versículo 1. É o Romanos 14 todo. Depois vocês vão ler em casa, Romanos 14 todo. E aí, depois que a gente chega naquele nível que nós estamos já, que a gente já está recebendo tudo aquilo que a gente quer, aí o que é que a gente faz? Começa a querer ensinar, no nível que a gente está, as outras pessoas. Só que entenda, uma coisa é você ensinar, e outra coisa é você cobrar. Não é porque você chegou na vontade de Deus, até porque nem é tão fácil você conseguir viver uma vida assim, renovada, com a mente renovada pela palavra. Não é tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo, não ia faltar nada, o mundo já tinha mudado. Mas nós que estamos aqui hoje, nós estamos com essa possibilidade de renovar nossa mente, amém? Olha como começa já. Acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É só o começo de Romanos 14. Dá para entender, não? O que é uma pessoa débil na fé? Aí você chega, a pessoa não está no nível de fé seu, você já quer pisá-la. Está vendo que a minha igreja é melhor do que a sua? Eu vou usar o nome aqui, mas é porque eu vou usar o nome mesmo, é só um exemplo. Está vendo que aqui é melhor do que a Assembleia? Está vendo porque aqui é melhor do que a Presbiteriana Mundial? Eu vou falar logo um monte para não ter problema, né? Aqui a gente emprega a palavra. Aqui nós transformamos a vida das pessoas e lá está tudo errado. Não é o que acontece aqui, claro, no ministro. Eu digo assim, muitas pessoas que estão recebendo um pouquinho da porção da mente transformada pela palavra, elas começam a usar esses termos para diminuir e às vezes atrair. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso pastor, a nossa reverenda, eles não estão desesperados para encher de pessoas aqui de outras igrejas, não. O maior orgulho que eu tenho dessa igreja aqui é do meu pastor. Sabe por quê? Porque quando alguém vem, eu sou da igreja tal e quero vir para cá, ele disse, mas o que foi que aconteceu? Já conversou com o seu pastor, o que foi que houve? Porque uma coisa é você se mudar porque você morava em Recife e veio para cá, para Maceió, e você quer uma igreja e está procurando. Isso é uma coisa. É lógico que a gente vai trazer para cá porque a gente quer trazer ela para o nosso nível. Mas você não precisa ser um crente desesperado, porque eu vou lhe dizer algo. Já viu como essa igreja começou a encher dos últimos cultos para cá? Eu lembro que da última reunião de liderança, o nosso pastor pegou toda a nossa liderança e ensinou como é que se faz. Está vendo como está tão bonita a nossa liderança toda aqui? Todo mundo participando junto com vocês. Aumenta não a responsabilidade da liderança, porque o que a gente tem que receber, a gente já recebeu. Aumenta a responsabilidade de vocês, porque vocês precisam agora não, sempre foi assim, mas vocês precisam cada dia mais, vocês que eu digo nós, tá? Ir no vácuo da nossa liderança. Por isso que existe uma responsabilidade para todos nós que estamos na liderança. Não adianta ter só o título, senão vai poder usar os benefícios do título. A gente precisa ser o maior exemplo. Eu vou lhe dizer, eu amei, hoje eu posso dizer, eu amei essa história de responsabilidade.
Eu quero agradecer ao meu pastor Emiliano, que é meu pai também, por ter me dado a responsabilidade de cuidar dos adolescentes, porque eu vou lhe dizer, é tão mais fácil, você erra menos quando você tem uma responsabilidade. E aí, quando a gente chegou nos adolescentes, a minha vida começou a ser transformada e começou a mudar muito, muito mesmo. E aí eu achei maravilhoso, porque a gente estava pregando a palavra, a gente precisava se qualificar mais, a gente precisava ser exemplo para os adolescentes. E aí o nível subiu. Eu disse, glória a Deus. E quando o pastor Emiliano disse, você vai ser pastor, aí foi a mesma rejeição. Ai, meu Deus do céu, e agora? Não, não, não. Só que depois eu lembrei do benefício que tem, da responsabilidade. Vou lhe dizer, eu nunca amei tanto. A minha mãe ficava direto, olha meu filho, vai ler a Bíblia, viu? Vai ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia, é importante ler a Bíblia. Depois eu entendi, a gente clama tanto por Jesus. Eu queria ver Jesus, quero conhecer Jesus. E Jesus está o tempo todo dentro do seu celular, no papel, naquele livro chamado Bíblia Sagrada. Ele é tudo aquilo ali que está ali. E aí eu comecei a entender como é bom a gente ter responsabilidades. E comecei a ver que quando você está no nível, você não pode sufocar as pessoas que estão no nível ou abaixo ou acima de vocês. Vocês não podem também idolatrar pessoas que estão no nível acima de você. Você não pode idolatrar, inclusive, você não pode também recriminar pessoas que estão no nível acima do seu. Está entendendo? Porque ali, Paulo estava tratando sobre especificamente, tipo, olha, você vai ter que fazer assim, tá? Cuide da sua vida. E o outro cuide da vida dele. Seja um exemplo tão grande que ele deseja. Porque entenda, qual foi o dia? Eu vou usar exemplos naturais, certo agora? Flávio Augusto é um cara, um empreendedor, é um bilionário brasileiro. E qual foi o dia que Flávio Augusto chegou para mim e disse, bora meu amigo, vai trabalhar, levanta, tem que acordar cedo, se quer ter sucesso tem que acordar cedo. Você vai ter que começar, eu estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de coisa natural. Bora, acorda, você tem que acordar cedo, senão você não vai ser um bilionário. Você tem que fazer bons negócios, você tem que estudar, você tem que fazer... Ele alguma vez chegou para mim, por exemplo, e falou isso para mim? Não. O que ele fez, o passo a passo que ele seguiu, eu comecei a estudar o que ele fez para poder fazer. Eu nunca conheci o cara, ele nunca precisou sufocar a minha fé para eu conseguir querer o que ele tem. Eu digo naturalmente, tá? Porque espiritualmente eu não tenho ninguém maior do que o meu pai e minha mãe. O meu pastor e a minha reverenda. Não tem ninguém maior do que eles espiritualmente. Aí, precisa alguém que está no nível aqui descer e começar a escrachar com o outro para ele trazer para o nível? Não. Quando você está em sucesso, todo mundo deseja. Então, quando você está em sucesso, todo mundo quer ter aquilo ali e vai ter que estudar você para saber o que tem. Imagina alguém começar a estudar você para ser o que você é e descobrir que dentro de você tem o Espírito Santo. Começar a estudar você para saber como você chegou aí e descobrir que quando você fala, Deus ouve e responde. Então, Paulo estava falando mais ou menos assim, seja e fique quieto, só seja. Porque a responsabilidade de se tornar igual a você, ou chegar no seu nível ou passar do seu nível, é individual. Mas não é porque as pessoas não estão no seu nível que elas não vão ser salvas. Que elas não vão ser salvas. Quer ver? Bota no versículo 2, por favor, já. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Pode passar para o 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue ao que come, porque Deus o acolheu. Ele disse assim, eu vou usar, deixa eu ver aqui. Já viu que tem algumas igrejas que dizem, não pode comer porco. A outra diz, pode comer porco. Aí quem não é crente fica, vixe, agora, como o quê? Não é? Não, fulano está certo, Beltrano está errado. Não, ele acabou de mostrar aí. Ei, uns vão dizer que pode, outros vão dizer que não pode. Mas Deus acolheu, vamos dizer assim, Deus acolheu os dois. Deus, ele não responde mais você do que o irmão da outra igreja, não. Isso daí causa divisão. Existe uma divisão de igrejas individuais e existe uma divisão de reino. Uma coisa é dividir uma igreja e outra coisa é você ser responsável por dividir um reino. Você está entendendo? Imagina você perseguindo todos os irmãos de outras igrejas, porque agora você fez o rema, e depois que você faz o rema, a palavra chegou, sua mente foi transformada, e você começa a chegar, fez o rema não? Bichinho, vai não. Não é mais fácil você mostrar o que você aprendeu no rema e a pessoa querer fazer o rema? Você está entendendo do que você chegar e não fez o rema não? Se tu fizer o rema, tua vida vai mudar, viu? Porque, tipo assim, tua vida está ruim demais, velho. A sua vida mudou antes de você falar que o rema vai mudar a vida de alguém?
Porque se sua vida mudou, meu amigo, com certeza vai mudar a vida de outras pessoas. E se ela mudou, você não vai precisar estar sufocando a fé de ninguém. Você vai aceitar as pessoas como elas são e você vai conseguir trazer ela para um novo nível. Como eu estava dizendo, depois da reunião da liderança, a igreja, eu achei impressionante, foi quase tipo imediato. O culto de domingo de manhã vai ter a metade. Quinta-feira já aumentou mais 2 fileiras, da última quinta-feira que eu estava ministrando. Aumentou mais 2 fileiras. E eu vou lhe dizer, mentalidade de quem sabe onde quer chegar, não se preocupa com os números agora. Se preocupa com o processo. Nós estamos numa igreja que é cheia da palavra, cheia do Espírito Santo. Então se você está preocupado olhando para trás porque está um monte de cadeira, você está preocupado com a coisa errada. Você está precisando renovar a sua mente. Você está precisando urgente perguntar, pai, o que é para eu fazer? Eu, fulano de tal, o que é que eu tenho que fazer hoje? Porque você não deve se preocupar com números, porque no começo eu estava dizendo que Deus deu uma vida para cada um. É só você se preocupar com a sua, pode ficar tranquilo com o resto. Porque Deus, Ele toma conta de tudo. Porque eu vou dizer algo, se você está aqui hoje, provavelmente, ou você já teve uma experiência com Deus, ou você é visitante. Porque, diga assim, visitante que nunca ouviu a palavra, tá? Se for a primeira vez que você está vindo aqui, entenda, você é ultra mega aceito. E a partir de agora, a sua vida vai ser transformada. Certo? Se você é visitante, não deixe de vir. Vai vir vontade. É o seguinte, todo mundo que está querendo ir para o sucesso tem preguiça. Tipo assim, preguiça não. A preguiça vem, ele só não usa. Você está entendendo? Então, se você é visitante ou se você já é aqui da igreja, você não pare de vir para os cultos. Por quê? Porque você vai renovando a sua mente pela palavra, cada dia você aprende um novo passo, cada dia você aprende um novo passo, novas conquistas começam a chegar e acabou. Porque eu vou lhe dizer, eu senti no meu espírito uma transformação na nossa igreja, da última reunião de liderança para agora, para sempre. Entenda, é como se você tivesse assim, está tudo normal, tudo bem, tudo fluindo, e você vai puxar um novo nível. Quando você vai puxar um novo nível, levanta novas dificuldades, novas coisas. Mas entenda, para aquele nível ali, nunca mais você vai voltar. Você está entendendo? Então entenda, aquilo que estava acontecendo na Igreja Verbo da Vida há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que já era maravilhoso, era muito bom, a igreja da gente é maravilhosa. Desde que eu entrei aqui, meu Deus, essa igreja é muito boa, ela só vem crescendo, pessoas sendo transformadas, você vê que as pessoas têm uma mentalidade próspera, uma mentalidade de avançar. Mas entenda, é algo que você não vai conseguir compreender. Você vai desfrutar só, sabe? Um milagre existe, tem como você explicar o milagre? Não, porque se explicasse não era nem milagre, né? Mas o milagre não é algo que você explica. A nossa igreja está entrando num nível que não é possível mais explicar. Estão se levantando pessoas que antigamente só ficavam sentadas numa cadeira. Sabe? E elas estão começando a falar assim para essa liderança. Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque deixa eu dizer algo. Uma coisa é o nosso líder ser grato. E outra coisa é o rebanho ser grato. Você está entendendo onde nós podemos chegar? Só mais um versículo, porque o tempo acabou já, só falta 3 minutos. Aí, ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cair, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Passa mais um, não era esse não. É mais um só. Pronto. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Mais um, o 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Entendam algo? Nós não precisamos viver uma vida de murmuração. Nós não precisamos viver uma vida de condenação. Porque você não é legal e você não tem as coisas somente por causa de você. O Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que é o dono de todo sucesso. Eu declaro em nome de Jesus, nunca mais essa igreja vai estar em primeiro lugar pensando que está em segundo. As pessoas dessa igreja vão vibrar. E vai vibrar tanto ao ponto de eu posso compartilhar o meu prêmio. Você está entendendo? Eu posso chegar para o meu irmão e aqui, ó, e vem cá, vamos desfrutar junto comigo.
Eu cansei de ouvir cristãos falando assim, empresários, eu não contrato o povo da igreja porque é problema. Olha, contratar crente é dor de cabeça. Eu só não coloco mais porque toda vez que tem banda rema, fica quase ninguém trabalhando na empresa. Estou brincando. Quando tem algum evento, acabou. Lá na empresa da gente, some metade. E eu digo a você, eu tenho orgulho de ter o povo dessa igreja trabalhando lá comigo. Eu amo. Mesmo quando tem evento, quando vem tudinho, eu digo, Senhor, toma conta. Aí vem eu também. Se é dele, se é tudo dele, então vamos deixar para lá, deixa ele tomar conta. Já que é dele. Se o meu patrão me liberou, não preciso nem atestado. Ele mandou eu ir, então vamos todo mundo. Aí trago tudinho e ele resolve para lá. E eu vou dizer algo, se você tem empresa aqui e você não está contratando seus irmãos por causa daquilo que tem sido falado durante anos, anos e anos, quem está perdendo é você. Porque quando a empresa não anda bem, a culpa é sua, não é de funcionário nenhum. Então, se seu irmão está desempregado, você tem empresa e está tendo vaga e você não está contratando dentro da igreja, boa sorte para você. Talvez essa empresa nem sua é. Na verdade, ela não é, mas assim, talvez... Não, desculpa, eu falei errado. Se tem pessoas na sua igreja, tem vaga na sua empresa, e pessoas na sua igreja precisando de emprego, e você não contrata, talvez essa empresa seja sua. E se a sua empresa for sua, boa sorte para você. Você não está muito bem, não. Porque se sua empresa deixar de ser sua e começar a ser dele, eu digo uma coisa. Existe uma garantia de que ela nunca vai falir. E se a empresa é dele, ele tem interesse de abençoar os que são dele. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não estou falando isso para exaltar nem eu, nem minha esposa. Mas as pessoas que trabalham comigo e a minha sogra, que acompanha todas as nossas conversas relacionadas à empresa, elas sabem muito bem de quem é a empresa. Eu vendi uma franquia e a pessoa que comprou, ela não é crente, ela não é crente, eu não vou falar religião, mas ela é outra religião. E aí os clientes ficavam, como é que tu vende uma franquia? O nome não é do Senhor? Eu disse, então, justamente por isso que eu não entendi, não sei por que eu vendi, porque é dele. E se ele deu a direção, tudo bem. Essa pessoa só vive falando, o cara que comprou só vive, amém, glória a Deus, olha, tá vendo o que Deus faz? Aí eu digo, eu entendi agora, pai, me perdoe. Então entenda, você tem que ser alguém que quando você chegar, você transforma. E sabe qual é o melhor disso tudo? Que eu proíbo todos os funcionários, que eu sou administrador da empresa, né? Meu pai é o dono, eu sou administrador. E eu, como administrador, eu proíbo todos de associar todo o sucesso àquilo que a gente faz. Um cliente ficou com raiva de mim uma vez, que eu disse, não, o Senhor nos abençoa, rapaz. Deus é bom demais. E o cliente disse, não, Deus é bom sim, mas quem trabalha aqui é você. Aí eu olhei para ele, minha sogra, eu trabalho, minha sogra. Minha sogra disse, rapaz, eu nunca vi isso, eu vim tão descansado, ficar nem aí, as coisas fluindo. Eu disse, eu não trabalho não, pô. O meu trabalho é quase nada, eu fico passeando, resolvendo uma coisa ou outra. O trabalho mesmo é com ele. Aí ele disse, não, você tem méritos sim. Eu digo, entendeu? Eu tenho que fazer minha parte, isso é fato. Mas não para a empresa dar certo. Porque se eu não fizer minha parte, eu que vou ser demitido. Porque ele vai botar outro administrador lá, você está entendendo? Então eu faço as coisas certas para que a empresa dê certo, mas não é para ela dar certo, é para eu poder dar certo. Porque a empresa está garantida. A minha empresa é do Senhor Jesus. E eu sou um mero administrador. Aí eu chego para os meus funcionários, quando a gente está na reunião, eu digo, olha, bicho, nunca, quando alguém perguntar, podem ficar com raiva como for, nunca diga. O Amsterdã, aquele, pessoa física que vem aqui, é o responsável pelo sucesso dessa empresa. Ele é o cara que fez o negócio dar certo. Não é não, sabe por quê? Porque eu mesmo nunca consegui compreender como foi que as coisas começaram a acontecer. Quem está perto de mim sabe muito bem disso, principalmente o pastor Bruno, que é ele que fazia as coisas para a gente lá. E todas as vezes que a gente fazia algo, lotava. Todas as vezes que a gente fazia algo, lotava. Eu digo, oxe, calma aí, o que está acontecendo? Aí Deus disse, vem aqui, me dê a chave, e agora você só administra. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, primeiro ponto, você tem que parar de querer ser o dono. Porque você pode ser bom como for. Você pode ser o bam. O risco de falir é muito alto. Você já viu alguma coisa que Deus fez dar errado? Toda vez não dá certo? E para que você quer ficar tomando conta das coisas? Ele tem interesse de cuidar da sua vida. Eu vou ter que parar, porque eu não vou, já zerou. Eu queria só que todo mundo ficasse em pé, só um minutinho. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu queria agradecer publicamente ao meu pastor Emiliano, porque eu vou lhe dizer, só ele conseguiu ver coisas que ninguém conseguia ver, sabe?
Ele sempre acreditou onde a gente ia chegar. Eu lembro que com um período da minha vida, quando eu me afastei, eu lembro que minha mãe e eles sempre foram, foram tudo para mim. Eles sempre foram a base. Eles sempre me deram boas instruções. As palavras chegaram. E eu vou dizer algo para vocês. Se eu conseguir ter minha vida transformada por causa da liderança deles, eu imagino que vai acontecer nessa igreja. Eu imagino que vai acontecer com esse povo que serve tanto. Você está entendendo? Essa igreja aqui, deixa eu dizer algo para vocês, essa igreja aqui, o dono dela é o Senhor. A possibilidade de alguém que esteja envolvido aqui ter algum dano é zero. É 0%. Olha, entenda algo. Se você está envolvido com esse ministério, com essa visão aqui, você vai todos os dias para casa e você nunca vai ser assaltado. Você nunca vai ser lesado. As pessoas nunca vão tirar onda de você. Porque o patrão disso aqui, o dono disso aqui, ele consegue dominar tudo. Ele criou uma vez e ele consegue fazer o que ele quer. Eu declaro em nome de Jesus uma consciência de filhos e servo. Porque eu lembro que quando minha mãe tinha empresa, eu chegava na empresa, eu fazia o que eu queria, cortava cabelo, eu comia o que tivesse, se tivesse brigadeiro lá que era para vender, que ninguém podia pegar, eu podia comer, eu fazia o que eu queria na empresa dela, na casa dela, eu fazia, e muitas vezes a gente está entrando na casa de Deus e está ficando todo tímido. Deixa eu dizer algo para vocês, Deus, Ele quer relacionamento conosco, Ele quer ver intimidade conosco. Eu sei que muitas vezes a mãe da gente diz, tira o pé do sofá, menino. Mas Deus quer ver você chegando, correndo, pulando no sofá com tênis e tudo. Porque existe prazer na mãe em dar carão também, sabe? Quando a mãe chegou, menino, pare com isso. Existe prazer nisso também. Ela só sabe que existe prazer nisso quando perde, você está entendendo? Mas tem prazer nisso. Mãe gosta de corrigir. Eu digo porque eu tenho um monte de funcionário e eu trato todos como se fossem meus filhos. Tem um lá que tinha quase 50 anos. E eu dizia, olha, meu filho aí é mais velho. E eu tenho prazer às vezes de corrigi-lo, porque eu sei que a correção vai levar ele para um outro nível, sabe? Então Deus, nesses dias agora, Ele vai começar a executar um novo plano para essa igreja em nome de Jesus. Nunca mais você vai andar de cabeça baixa. Eu declaro em nome de Jesus, todas as vezes você lembrando qual lugar do pódio você está e sabendo o que o primeiro lugar vai gerar para você. Eu amo todos vocês e eu quero agradecer pela oportunidade e pela confiança, pastor Emiliano, de acreditar, porque por causa de você, eu fui puxado para um novo nível. Eu usei o natural, que é o cara lá, o Flávio Augusto, eu usei o natural, conquistas naturais. Mas eu vou dizer, era impossível chegar no natural sem ter o espiritual. E eu fui puxado para um nível que, tudo pode sumir, tudo pode acabar. O ladrão pode roubar tudo, mas ele nunca vai conseguir roubar o nível que nós estamos hoje. Nunca mais. Essa palavra que entrou aqui, ela vai poder ser tirada. O conhecimento que você tem hoje nunca mais vai poder ser tirado. Por isso que é importante você conquistar conhecimento, porque o conhecimento vai lhe gerar aquilo que você precisa. Então, em nome de Jesus, eu queria agradecer. E eu amo vocês são demais.